Aleluia. Boa noite, Ministério Ser Feliz. A graça e a paz a todos. Boa noite a você que está em casa. Que Deus te abençoe grandemente. Nós temos um Deus tão maravilhoso que nos ama, né? E Ele não é rotineiro, não. É assim, não é aquele marido rotineiro que não te leva para lugar nenhum, não. Deus te chama para orar. Deus te chama para ouvir a palavra. Deus te chama para a festa. Deus te chama para trabalhar. Deus te chama para você deitar no colo dele, para ele fazer um cafuné em você. Deus não é um Deus rotineiro. Ele é tão maravilhoso que ele respeita o seu livre-arbítrio, a sua vontade. Já pensou nisso? Já agradeceu por isso? Como que o nosso Deus é um Deus maravilhoso? E agora é momento de nós também ter um tempo com Deus de ouvir aquilo que Ele quer falar ao nosso coração. Temos mensagens maravilhosas através da sua palavra e vamos falar nela essa noite. E o texto de referência vamos falar sobre Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 10. Gênesis capítulo 28, do versículo 10 ao 19. Eu vou ler ali, que aí todos falam a mesma linguagem e compreendem. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava acima dela e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Essa terra em que está deitado, darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu, e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e o pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Deus, mais uma vez, lemos a tua palavra, Senhor. Uma história maravilhosa e linda, Senhor, que aconteceu na vida de Jacó, Pai. Que através dessa palavra, através do Espírito Santo, Senhor, o Senhor possa me usar para falar aos corações que estão aqui essa noite, ó Pai. Eu tenho certeza que esse é o momento de amor que o Senhor tem para com teus filhos, para trazer uma palavra abençoada, para renovar, para restaurar, para libertar, para curar e para salvar vidas nesse lugar. Eu creio nesta palavra, eu creio no Senhor, ó Pai, porque tu és um Deus vivo e um Deus eficaz, que cumpre todas as palavras que o Senhor tem escrito no livro que nos tem dado, chamado Bíblia. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, possamos ter o ouvido aberto para compreender aquilo que o Senhor tem para o nosso coração. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós vimos aqui uma história de Jacó. Nós sabemos que o avô de Jacó, Abraão, era rico.
Seu pai Isaac era mais ou menos, mas Jacó era um quebrado, era um cara que não tinha posse. E eu fico impressionado como Deus trabalha certas situações da nossa vida, porque, embora Jacó tenha usurpado, tenha negociado, tenha comprado, tenha enganado seu irmão Esaú para pegar as bênçãos da primogenitura sobre a sua vida, no momento que ele estava ali, ele não tinha promessa de nada. Ele poderia ter ficado quieto, ele poderia estar ficando ali comendo as custas do seu pai, de sua mãe, tanto que sua mãe o adorava, sua mãe gostava mais dele do que Esaú, tanto que planejou todo ali a arquitetura para enganar o seu pai, Isaac, para receber a bênção no lugar do seu irmão. Mas eu fico assim, que Deus ali através do seu pai, faz ele abençoar e ele recebe a bênção. Ele recebe a bênção, mas a partir do momento que ele recebe essa bênção, as coisas mudaram na sua vida. Ele começou a ser perseguido. Ele começou a receber ameaça de morte do seu irmão. E seu irmão falou que ia matar ele. Então, através da ajuda do seu pai e de sua mãe, ele fala, foge. Vai para a casa do seu parente. Vai para lá, para a casa do Labão. Vai caçar uma mulher da nossa parentela para poder casar. Então Jacó, no meio daquele problema, daquela luta, daquela perseguição, daquela ameaça, daquele medo que ele estava, ele resolve ir em busca de mudança. Por quê? Muitas vezes os problemas vêm em nossa vida, nós queremos tentar resolver certos problemas, muitas vezes nós queremos remendar certos problemas nas nossas vidas, mas às vezes os problemas que nós temos enfrentado, nós precisamos de recomeçar tudo novamente. E isso que Jacó queria, ele queria recomeçar a sua vida, buscando uma esposa para ele. E ele partiu, e ele foi. E irmãos, e quando nós oramos, nós buscamos por alguma coisa na nossa vida, alguma mudança, muitas vezes essa mudança, ela acontece primeiramente com você. Às vezes não vai mudar a situação, às vezes a mudança precisa ser primeiramente mudado o seu interior. Porque enquanto nós não mudarmos o interior, enquanto nós não colocarmos Jesus ou Deus no nosso coração, as circunstâncias e os problemas, eles continuarão os mesmos. Não vai mudar. Nós vamos resolver um problema e vai vir outro. Nós vamos resolver outro e vai vir outro. Problemas não vai acabar. Você está me entendendo? Mas a forma de nós lidarmos com ele faz toda uma diferença. E o texto nos fala que Jacó, na sua caminhada, na partida, para ir lá buscar sua esposa, para a casa do seu parente, chega um momento que está já cansado, andando pelo deserto, com sede, com fome, desesperado talvez ali, porque não sabia mais o que fazer, e provavelmente estava indo a pé, porque não fala que ele estava em animal nenhum. E fala que o sol já estava se pondo. O sol já estava indo embora, e já ia ficar noite. E nós sabemos que noite no deserto, ela é fria, é quente de manhã, dia à noite. Jacó estava tão cansado, tão desesperado, que o texto fala que ele olha uma das pedras daquele lugar, e se você olhar no mapa geográfico dali, daquele setor que Jacó estava, é um lugar realmente cheio de pedras, e ele não enxerga ali uma pedra. O texto fala que ele pega aquela pedra e usa como travesseiro. Imagina só, irmão, o cansaço dele era tanto. Ele não tinha uma caverna, ele não tinha uma casa para ele ficar, ele não tinha uma barraca, ele não tinha. Fala que o texto fala que ele olha para ela e usa como travesseiro.
Irmãos, tem momentos em nossas vidas que estamos tão cansados, tão desanimados, tão frustrados, tão perseguidos, que qualquer lugar que nós estivermos, tá bom. Usamos como travesseiro. Eu trabalhei à noite, eu sei muito bem que é isso. Chega 3, 4 horas da manhã, irmãos, você dorme no chão gelado, se tiver tempo, um cantinho, você encostar. Você fala assim, não, eu vou tirar uma carinha pelo menos de meia hora, para dar uma renovada. Então tem momentos em nossas vidas, irmãos, que quando o sol está se pondo, quando a escuridão já está vindo, não adianta você querer prosseguir. Não adianta você querer caminhar, porque você vai morrer. Você não vai conseguir alcançar o seu alvo, o seu objetivo. E o alvo de Jacó era chegar na casa de seu parente Labão. Era arrumar uma esposa. Então ele precisava o quê? Descansar. Então a gente aprende. E a gente quer falar sobre isso, sobre transformar pedras em bênção. E Jacó então usa essa pedra como um momento de descanso para ele. Nós precisamos aprender, irmãos, que tem momentos que as coisas estão dando tanto errado na nossa vida, tudo errado, tudo que você faz dá errado. Não adianta você querer prosseguir. Como você vai insistir numa coisa que está dando errado? Então é momento de nós pararmos. Para! Como disse, eu quero dizer, para tudo! Não é assim que fala? Pá! Parou? E nós todos sabemos que uma parada, um descanso, um renovo na nossa vida, faz um pouco nós refletirmos e raciocinarmos o que está acontecendo na nossa vida, o porquê, qual a razão, qual o motivo. Então eu começo a analisar as coisas, e toda conversão ela precisa ter uma parada. Quando você para e quer mudar de direção, a primeira coisa que você tem de fazer é parar. Aí você faz uma conversão. Aí você muda de rota, de foco, de objetivo, de lugar, de estratégias. E isso aconteceu com Jacó. O texto fala que ele para, usa a pedra como travesseiro e fala que ele sonhou. Como que um homem tão cansado, dormindo numa pedra, usando ela como travesseiro, num deserto gelado à noite, perseguido, ameaçado de morte, tem tempo de sonhar? Irmãos, no mínimo que nós teríamos era um pesadelo, porque a vida dele estava um pesadelo. Muitas vezes nós não temos tempo nem de sonhar mais, porque são tantas perseguições, são tantos problemas, são tantas frustrações. Igual tem essa pandemia aí, são tantas pessoas sendo mortas, tantas coisas acontecendo no mundo, que a gente dá vontade de que falar assim, meu Deus, eu quero morrer. Meu Deus, eu estou desanimado. Meu Deus, isso é um pesadelo, isso não pode ser verdade. Me acorda, por favor. Que o mundo virou de cabeça abaixo. Todo dia uma notícia diferente, uma notícia ruim. Todo dia um caos daqui, um caos de lá. Mas o texto fala que Jacó sonhou. E um sonho maravilhoso. Fala o texto que ele sonhou com uma escada que dava de chão ao céu. E ainda mais, essa escada era usada para os anjos subirem e descerem. Subirem e descerem. Irmãos, o que é significado, que significa isso? Irmãos, eu quero dizer para você que quando você está sonhando os sonhos de Deus, quando você está sonhando com as coisas de Deus, você pode estar dormindo, mas Deus não. Deus está, quando você dorme, Deus trabalha para cumprir aquilo que Ele prometeu na sua vida. E Deus tinha feito uma promessa para Jacó.
Deus tinha prometido que a geração dele seria incontável. Assim como ele fez com o seu avô Abraão, que a geração dele seria como a areia do mar, como a estrela do céu, que não conseguiríamos mais contar elas. E ele repete esta promessa para ele, que a sua geração também seria incontável. Seria uma geração próxima, abençoada. Mas eu fico assim pensando, porque é o seguinte, Deus às vezes trabalha em certas situações que eu fico assim, como que isso, tão de repente? Como que as coisas acontecem? Né? Do nada ali, o cara não tinha um centavo no bolso, o cara estava fugindo, não tinha onde dormir, não tinha o que comer, e Deus promete uma coisa dessa para ele, e as coisas vão acontecendo assim, pum. A gente vê ali Paulo, que era um perseguidor de Cristo, aí quando a fé parece Jesus para ele através de luz, e ele cai do cavalo e a sua vida é mudada. A gente vê Moisés ali no deserto, andando ali, quando chega no monte, uma sarça pega fogo, e fala que o fogo não se apagava, e a partir daquele momento, ele recebe um chamado de Deus para ser um libertador. Já parou para analisar como as coisas se mudam de repente em nossas vidas? Tanto para melhor quanto para pior. Mas nesses casos, foram para melhor. Então, a visão ali de Jacó do céu, e ele naquela situação como um mendigo, se eu passasse ali na hora e visse ele deitado, provavelmente qualquer um de nós tirava 5, 10 reais e dava para ele de esmola, porque a situação dele era desprezível, era uma situação de mendigo, uma situação que ele não tinha nada. Como que um homem desse poderia vir dele uma nação que nós estamos hoje pregando sobre ela? E fala que a partir daquele momento, daquele sonho, ele segue a sua jornada. Era simplesmente uma caminhada de 20 anos. Eu quero chamar a sua atenção essa noite, a você também que está em casa, porque quando Deus nos chama para caminhar, quando Deus nos faz uma promessa, quando Deus nos chama para seguir com Ele, às vezes nós pensamos que as coisas são imediatas, são na hora. Muitas vezes não. No caso de Jacó, demorou 20 anos para ele compreender quem era o Deus que ele servia, quem era o Deus que o seu avô servia, quem era o Deus que o seu pai servia. Porque até aquele momento, ele ainda não tinha convertido o seu coração, ele apenas tinha recebido a promessa. E muitos de nós, crentes, frequentadores de igreja, recebemos a promessa da salvação, mas ainda não somos salvos, porque ainda não reconhecemos e não conhecemos o Deus que nós servimos. Falo isso com toda certeza. Jacó era isso, tanto que nesse momento, nas situações que ele encontra ali, ele simplesmente queria levar vantagem, ele não tinha como fugir da situação, ele pensou assim, beleza, o meu irmão quer me matar, e ele vai me matar, porque Esaú era um homem de guerra, era um caçador, era um homem experiente no arco e flecha, ele matava ele fácil, era presa fácil, então ele, vou fugir, e ele chega na casa do seu tio Labão. Jacó, você acha que Jacó era usurpador? Você acha que Jacó era esperto? Se ele era esperto, seu tio era esperto mor, era chefe do esperto. Ele aproveita a situação que Jacó está procurando uma esposa e ele tinha 2 filhas. Então ele resolve negociar com o seu sobrinho. Até parece que Jacó tinha alguma coisa para negociar, né? A não ser sua vida. Fala, não, você trabalha 7 anos por minha filha Raquel, e tudo bem. Você trabalha, paga por ela e casa com ela e tum, tá feito.
Como diz o ditado, ao golpe. E ele trabalhou 7 anos. E fez a festa do casamento. E na festa provavelmente rola o seu vinzinho. Ele, pá, na festa, isso aí é por minha conta, irmãos. O texto não fala que ele tomou. Festa naquela época rolava tudo. E naquela época não é como hoje, que a gente fica tudo despido. As coisas ali eram mais cobertas. Então, quando ele vai para a núpcia, na sua lua de mel, Labão fala assim, não. Aqui as coisas são diferentes. A filha mais nova não casa primeiro com a mais velha. Toma a Bia. E na noite enfiou a Bia no lugar da Raquel. E fala que ele não conheceu a Raquel, mas ficou com ela, com a Raquel. Espertinho, se deu mal. Quando ele acordou, ele viu que a noiva, que ele tinha trabalhado 7 anos por ela, não era a sua amada. E naquela época não tinha esse negócio assim, devolve e traz para cá a outra, não era bem assim. Aí Labão negocia com ele, se quiser a outra, como ele lá podia casar com mais de uma esposa na época, trabalha mais 7 anos para mim. Ele não tinha alternativa, ele não tinha dinheiro, recurso, porque ele estava trabalhando ali. Ele faz assim, eu comendo e bebendo está ótimo. Trabalhou mais 7 anos pela Raquel. Nisso foram 14 anos para ele conseguir ficar com a sua amada. Beleza. Está lá, suas filhas, começa a gerar filhos. E ele começa a prosperar. Mas ele ainda não compreendia que a bênção que vinha sobre a vida dele era o Deus que estava fazendo ele enriquecer. Tanto que ele negociava com Labão o seguinte: das ovelhas que nasceram, aquelas que foram brancas é sua, aquelas que foram listradas pretas são minhas. Beleza? Combinado assim? Porque eu não quero deixar você também de mão banana. Combinado. E assim ele fazia. E começava a nascer só as ovelhas que eram de Jacó. E quando ele começava a ter muitas, Labão mudava as regras. Não, agora as brancas são minhas, as pretas são suas. E Deus fazia o quê? Investiam as coisas, as bênçãos. Porque o nosso Deus é um Deus que, quando promete, ele abençoa e cuida. Então, situações podem mudar da forma que for, mas quando Deus tem a promessa sobre a sua vida, em qualquer lugar que você estiver, você vai ser abençoado. Pode ter certeza disso. Entendeu? Não precisa achar que, eu tenho de ir lá para os Estados Unidos, eu tenho de ir lá para a Itália, eu tenho de ir lá para a Alemanha, eu tenho de ir lá para Portugal. Não, irmãos. Se Deus é contigo, Ele te abençoa aonde quer que você estiver. Entendeu? Então é assim que Deus faz. Então, Labão começa a ficar incomodado com a prosperidade, com o crescimento de Jacó. E Jacó começa a ficar pensando como queria fazer, porque ele tinha um passado que ele tinha de consertar, que era com seu irmão Esaú. E ele faz assim: eu não posso ir embora porque ele já me ameaçou, Labão já me ameaçou. O que ele fala é que as filhas dos netos dele, é tudo dele. Os bezerros, os novilhos, as ovelhas, é tudo dele. Então ele não vai me deixar ir embora e levando isso tudo e deixar ele quebrado. Ele então arma o quê? Vou fugir. Pega suas esposas, fala que à noite, e seu gado, seus bens, seus cabritos, suas ovelhas, e pinca a mula, vai embora. E Labão, quando acorda, percebe que ele não está mais lá, e com seu rebanho todo indo embora. Mas aí, irmãos, ele fica numa situação difícil. Por quê? Porque Labão resolve ir atrás.
E ele então fica em cruciado no meio de duas ameaças de morte. Labão, seu sogro, que queria pegar ele, e seu irmão Esaú. Então o que é que ele poderia fazer? Eu vou embora, eu morro. Se eu fico, também morro. Difícil, não é, irmãos? Complicado, não é? Então fala que ele tem uma ideia. Fala, opa, vamos dar um jeito nisso. Vou começar a mandar presente pro meu irmão. E mandava ali 50 novilhos, depois mais 10, depois mais 20. E dividiu o seu povo. Fala assim, ó, metade fica na região de cá e metade na região de cá. Se por acaso ele matar a metade, pelo menos a metade sobrevive. E ele fez isso para tentar amenizar o coração do seu irmão. Mas, irmãos, eu fico pensando o seguinte, por que o homem que estava ali sonhou com a escadaria, o céu, que os anjos desciam, subiam, tinha uma promessa de Deus sobre a sua vida, ainda tinha medo de morrer, sendo que ele tinha a promessa no seu coração? E a gente, irmãos, eu sempre falo, o homem que não sonha é um homem morto. Você está me entendendo? O homem que não sonha é um homem morto. Nós precisamos ter sonhos para que nós possamos viver e ter uma expectativa e ter um ânimo de caminhar e de buscar. E o texto fala que ele sonhou, ele era um sonhador. Então ele fala que ele não teve um pesadelo. Então a promessa foi muito clara para ele. E ele ali nessas situações, depois de ocorrido, demorou ali 14 anos para conseguir a sua esposa, trabalhou depois mais 6 e veio embora, e no total 20 anos, irmão. 20 anos ele retorna com a prosperidade em sua mão, com a riqueza. Mas ele não conhecia ainda o Deus da riqueza. Ele só conhecia os bens que o Deus poderia lhe dar. E nós muitas vezes estamos nessas situações. Nós não conhecemos o Deus da promessa, nós não conhecemos o Deus da prosperidade e queremos somente o quê? A prosperidade e a riqueza. E não queremos o Deus que nos abençoa, que nos prospera e nos salva ainda. Então Jacó precisou fazer o quê? Ele precisou ter uma luta com o anjo do Senhor. Fala aqui no retorno, ele tromba com o anjo do Senhor, que ele tem texto e fala que era o próprio Deus, que ele lutou, que ele brigou a noite toda. Ali eu fico imaginando que aquela briga não era só na porrada, mas era assim, muita conversa, muita discussão. Mas fala que de manhã o anjo tocou na sua perna e ele ficou manco para ali como uma marca. Então só a partir daquele momento, através de uma pergunta que o anjo fala para ele, talvez para nós não faz muita diferença não, mas para Jacó faz. O anjo pergunta para Jacó, qual é o seu nome? Até parece que Deus não sabia o nome dele, né? Eu fico assim pensando que Jacó lhe deve ter dado um reverstrez nele e ele voltou lá aonde ele roubou, usurpou a bênção do seu irmão, o seu pai Esaú. Quando ele entra, fingindo que era o seu irmão Esaú, com peles de cabrito pelo braço, que o irmão dele era peludo, com as roupas do seu irmão, e o pai dele pergunta para ele, qual é o seu nome? É tu, Esaú? Ele fala, eu sou Esaú. E Deus, ali nas mesmas condições, ali o anjo do Senhor, pergunta para ele, qual é o seu nome? E ele responde, Jacó, que significa enganador, que significa usurpador. Eu fico imaginando o seguinte, por que Deus permite fazer essa pergunta para ele? Quantos de nós
Deus usa pessoas para perguntar: você é crente? Você é fiel? Qual o seu nome? Qual o Deus que você serve? E nós ficamos assim pensando: será que eu sou mesmo? Será que meu nome é cristão? Será que eu sou um crente? Jacó ficou pensando isso. Pô, como eu chamo Jacó. E ele fala: a partir de hoje, o seu nome não será mais Jacó, o seu nome será Israel. Porque lutaste com Deus e prevaleceste. Você sabe o que é isso, irmãos? Mudar o nome de Jacó para Israel? Mudar o nome de usurpador para o príncipe de Deus? Isso é tremendo. E a partir daquele momento, Jacó conhece o Deus que o fez prosperar, o Deus que estava com ele. A partir daquele momento, ele quer consertar tudo de errado que ele tinha feito. E então entra na história que eu estava falando. Ele volta lá para consertar com seu irmão Esaú. Ele volta com medo, mas volta. Muitos de nós tentamos fugir das ameaças, das dificuldades, dos problemas das nossas vidas. Mas todos sabemos que chega um momento que nós precisamos voltar. Nós precisamos voltar para a nossa família que abandonamos. Nós precisamos voltar e pedir perdão àqueles que nós ofendemos. Nós precisamos voltar a dobrar o joelho e pedir perdão pelos nossos pecados. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Todos nós, quando conhecemos a Deus, precisamos fazer algum conserto. E muitos não fazem. Muitos preferem fugir. Muitos preferem ir embora, porque não querem se humilhar ou correr o risco de ser abençoado. Então, Jacó volta, e volta com a sua estratégia, usando aquilo que eu falei, mandando presente para o seu irmão. Todos sabem que a maioria das pessoas gostam de receber presentes. E quando ele vai ali, seu irmão sabe que ele está retornando e vai encontrando ali alguns dos seus servos, levando uma manada para ele. Aqui, seu irmão mandou presente para você, que ó, estamos aqui, esses novilhos são seus, esse rebanho é seu. Aí, mais um pouquinho, outro rebanho, aqui, seu irmão mandou mais esse presente para você. Esaú começa a ficar atento. Fala assim, como? Ele saiu daqui sem nada. Ele saiu daqui quebrado, fugido, não tinha nenhum lugar para dormir, nem o que comer direito. Onde que meu irmão arrumou isso? Despertou curiosidade, não despertou? Irmãos, quantos de nós éramos bêbados, drogados, traficantes, pecadores, mentirosos, inconfiáveis? Quantos de nós eram ladrões, roubavam, não amavam? E as pessoas olhavam para nós e falavam assim, você, não te dou nada por você. Você não vai prestar não, você não vai dar em nada na sua vida não. Mas quando você conheceu o Deus verdadeiro, as coisas foram mudando na sua vida, não foram? Não vou dizer só financeiramente não, mas o seu caráter foi mudado, o seu nome foi mudado. As pessoas já não te olham mais como vagabundo, ou como ser vergonha, ou como safado, ou como enganador, não. As pessoas te olham hoje como filho de Deus, como servo de Deus. Mas por que isso? Porque Deus mudou o seu nome através do sangue de Jesus lá na cruz do Calvário. Aqueles pecados que te acusavam, aqueles pecados que te crucificavam, o diabo hoje já não tem mais poder para te pregar ali na cruz do Calvário, porque Jesus pagou um preço por mim e por você. Então ele não tem mais autoridade sobre nossa vida.
Irmãos, como pode isso? Um homem sair quebrado, um homem ser ali trabalhado anos e anos ali para ter uma esposa digna, ser enganado pelo seu sogro ali também, que ele era um homem terrível, mas fala que ele não só mudou de vida, mas também mudou de nome, mudou de caráter. E fala que ele conserta e seu irmão aceita o seu perdão. Isso, irmão, é tremendo. Você pensa assim, mas só uma historinha? Como uma historinha, irmãos? A nossa vida é uma história que nós escrevemos ela e permitimos que Deus nos dá os sonhos para que nós escrevemos. É eu e você que escrevemos a nossa história, que Deus nos permite. Nós não podemos dar, como diz aquele ditado lindo, a nossa caneta para outro escrever a nossa história, não. É eu e você que decidimos o que queremos na nossa vida, o que queremos caminhar e fazer nas nossas vidas. O sonho é teu. Qual o sonho que Deus te deu na sua vida? Eu tenho o meu, e você? Tem sonhado ou tem tido só pesadelos na sua vida? Deus te trouxe essa noite para dizer que Ele te quer te mostrar o sonho dEle, a grandeza dEle através da sua vida. Você não está aqui por acaso, porque acha, ou porque alguém te chamou, não. Deus essa noite Ele te chamou porque Ele quer ter um encontro com você e quer mudar as suas atitudes e quer mudar o seu nome de pessoas que ficam mentindo e escondendo para as pessoas que realmente servem Ele de coração e alma. Por isso, irmãos, nós temos de aprender com Jacó a transformar pedra em bênção. E o texto fala que aquela mesma pedra que antes era um problema, que ele transformou num travesseiro, fala que ele pega ela e derrama óleo sobre ela e faz dela um altar de adoração ao Senhor. A mesma pedra que era um problema no seu caminho, ele usa para descansar. Ele sonhou em cima daquela pedra, fala que ele pega ela e derrama óleo, unge aquela pedra e faz um altar de adoração ao Senhor. Quantos de nós éramos pedra? Éramos problema no caminho dos outros, pedra de tropeço, só fazia os outros pecar através de nossas vidas, coração duro. Por isso que a palavra de Deus fala que nós temos que mudar o coração de pedra para um coração de carne. Nós não sonhávamos, pelo contrário, nós fazíamos todos à nossa volta ter pesadelo. Quando chegávamos, a pessoa já falava assim, deixa eu ir embora, deixa eu fugir. Não quero nem ideia com aquela pessoa. Ele é aborrecido demais, ele é chato demais. Ele só fala coisa que não presta. Ele é um fofoqueiro, uma fofoqueira. E quando a maioria é assim, irmãos, principalmente fofoqueiro ou fofoqueira, não vê que é. Você conhece alguém que é fofoqueiro? Chega perto dessa pessoa e pergunta para ela assim, você é fofoqueira? Você se acha fofoqueira? Eu? Jamais, não sou não. Você está me entendendo como é que é as coisas? Normalmente a pessoa não sabe que ele é chato, que ele é aborrecido, que ele é pedra de tropeço na vida dos outros, não. Normalmente ele se acha o bom da história, o agradável, conta aquelas piadinhas sem graça, sem sal, e quer que os outros, todo mundo ri. Só piada maldosa. Não é assim que funciona no meio? No meio dos amigos, no meio da família. É assim que funciona, irmãos. Então, Jacó nos ensina, ele pega aquela pedra e unge ela e o transforma em um altar de adoração ao Senhor. Nós precisamos fazer isso em nossa vida. Nós precisamos largar de ser a pedra de tropeço na vida dos outros
e permitir a unção de Deus sobre nossa vida e sermos realmente também um altar de adoração ao Senhor. Você está me entendendo isso? Pedras, já passou. O nosso momento agora é de adorador. Verdadeiros adoradores, daqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. É isso que Deus quer na nossa vida. É isso que Deus precisa. Deus precisa de pessoas que fazem sua obra? Sim. Mas antes de tudo, Deus precisa de alguém que precisa amar. Aí você pensa assim, mas é tanto problema. Irmão, vou ensinar para você uma coisa essa noite. Problema não é motivo de desistir e não é motivo de fazer você parar e nem pecar. Problema é motivo de orarmos mais. É motivo de oração. Começa a fazer isso para você ver. Quanto mais problema vier na sua vida, mais você ora. Vem problema? Ora. Vem problema? Oração. Vem outro problema? Oração. Se você vai ver se as coisas vão mudar ou não. O problema é que nós, quando vem o problema na nossa vida, aprendemos ao quê? A reclamar, a fugir, a parar e até amaldiçoar. Eu não vou fazer aquilo mais não. É só problema. É só dificuldade, é só tumulto. Não conta comigo não. Eu quero ficar no meu cantinho quietinho, não me perturba. Deus não te chamou para você ficar só deitado na pedra como travesseiro, não. Deus não te chamou para você ser só um sonhador, não. Deus te chamou para viver os sonhos que Ele te deu. Você pode falar um glória a Deus por isso? Deus não quer te ver só sonhando, não. Deus quer que você viva aquilo que Ele te fez sonhar. O que Deus prometeu para a sua vida, meu irmão, para minha irmã. Está na hora de você pôr isso para realizar. É preciso fazer mudança na sua vida? Mude. É preciso mudar seu nome? Mude. É preciso largar de ser pedra e ser um altar do Senhor? A oportunidade aqui, você ainda está vivo, coronavírus não te pegou ainda, não te derrubou. Se pegou, você está curado porque você está aqui respirando. Glória a Deus por isso, você superou isso. Então há tempo de mudança de vida. E o tempo é hoje, não é amanhã, não é ontem. É hoje, é a partir de agora. Nós não podemos mais ficar vivendo somente de sonhos. Nós precisamos realizar esses sonhos nas nossas vidas. Quando fazemos de nossos problemas motivos de oração, os problemas deixam de ser problemas e se transformam em bênção, porque vemos Deus agir em nosso viver. Quanto mais pedras encontrar, adore mais ao Senhor. Quantas pedras você tem encontrado no caminho? Tem pedras que você não vai conseguir tirar. A palavra de Deus fala de 2 tipos de pedra que eu acho bem interessante. E todas as duas estavam no túmulo. A primeira estava no túmulo de Lázaro, que Jesus foi e ressuscitou. Nessa pedra, Jesus chega, Ele não tira a pedra, Ele manda eles tirarem a pedra. Muitas vezes nas nossas vidas, é nós que temos de tirar a pedra para que o milagre aconteça em nossas vidas ou na vida de alguém. Então Deus vai falar com você, ou Jesus vai falar com você, tira a pedra que está fazendo você cair. Tira a pedra que está impedindo do milagre chegar na sua vida, da ressurreição chegar na sua vida, da salvação chegar na sua vida. Arranca. Mas tem pedra que é o próprio Deus, que é no caso de Jesus que estava ali no túmulo e foi ressuscitado.
Ninguém tirou aquela pedra, só os anjos enviados pelo Senhor que conseguiu tirar aquela pedra, para que o corpo pudesse ser ressuscitado. Tem problemas na sua vida, tem pedra na sua vida, irmãos, que você com a sua força não vai conseguir tirar. É somente joelho no chão e oração, para que Deus envie os anjos para poder tirar essa pedra no seu caminho. Jacó teve uma visão linda de anjos subindo e descendo. Em Hebreus 1,14 fala que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Veja bem o que texto fala, Hebreus 11,14. Os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Você vai herdar a salvação? Você crê na sua salvação? Então pode crer nisso, que os anjos vai estar a seu favor, vai te ajudar, vai ter ajuda, você não está sozinho. Você vai caminhar com Deus. Você está me entendendo isso? Ele vai providenciar tudo no seu devido tempo. No versículo 16 desse texto que nós lemos, de Gênesis 28, fala assim, estou concluindo, tá, irmãos? Na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Olha o que Jacó fala. Ele reconhece naquele momento, na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Irmãos, Deus não tinha feito uma promessa para ele não tinha recebido a bênção do seu pai, Isaac, e prometido para ele uma prosperidade, uma nação forte, uma nação incontável, abençoada. Mas ele ainda não tinha percebido que Deus estava naquele lugar, e ele sonhou ali com a escada do chão ao céu, vendo o anjo descendo e subindo. Muitas vezes na nossa vida, a mesma coisa, nós vemos os milagres, vemos os nossos sonhos, mas não reconhecemos que Deus está nesse lugar. E eu quero dizer para você essa noite, que Deus está nesse lugar, que Deus está nesse ministério, que Deus está na sua vida. Deus não te abandonou, Deus não te largou julgado para as traças, Deus não deixou você perdido por aí, para ficar mais de novo e voltar lá no seu passado, no seu mundinho de pecado, não. Deus te chamou, para você ser um vitorioso, um mais que vencedor, através de Cristo Jesus. É para isso que Deus te chamou, é para você entrar no paraíso, para você ter a salvação e morar no céu. Nós não queremos ficar nessa terra que todo dia tem uma notícia ruim, não, irmãos. Nós estamos vivendo aqui, estamos peregrinando aqui, temos as nossas lutas, temos nossas dificuldades, temos. Mas nós somos chamados para morar no céu com Jesus. É para isso que ele foi. Ele fala, eu vou fazer morada para vós, mas voltarei para te buscar. E nós muitas vezes não acreditamos na segunda volta de Jesus. Nós não acreditamos que Jesus vai voltar para a tua igreja e vir resgatá-la, porque nós ficamos descrentes. É muito tempo. Não, eu escuto isso desde quando eu nasci, meus avós já falavam isso, meus tetaravós falavam isso, e ainda Jesus não voltou. Você que determina o tempo da promessa de Deus, é você que determina o fim dos tempos. Nem o próprio Jesus fala que não cabia a ele saber disso, mas o Pai. Nós não somos Deus. É nós que determinamos as coisas nas nossas vidas, não. É Ele, o Pai. Quando nós falamos igual Jesus, eu e o Pai somos um, aí você vai compreender que quem manda no pedaço, hoje usar a linguagem dos jovens, quem manda no quadrado ali é Deus, não sou eu, não.
Quem é você? Quem sou eu? Nós somos criatura. Quem manda é o Criador. Você está me entendendo isso? Deus muda a sua vida num piscar de olhos, muda. Mas que mudança é essa que você quer na sua vida? Você precisa saber que mudança é essa que você quer na sua vida. O que você está fazendo numa igreja? O que você está fazendo com o chamado de Deus na sua vida? Eu quero chamar a sua atenção essa noite por causa disso. Muitos de nós não compreendemos o chamado de Deus ainda na nossa vida. Nós achamos que fomos chamados para prosperar. Nós achamos que somos chamados porque receberam uma cura. Nós achamos que somos chamados somente pregar o Evangelho. Mas eu quero dizer sim, isso tudo faz parte do pacote. Assim como os problemas também fazem parte do pacote. Um pacote de biscoito, tem biscoitos bonitos, tem biscoitos também quebrados. Tem biscoitos que não dá para comer. Assim também é no meio do povo. Assim também é na igreja. Tem pessoas que não levam o Evangelho a sério. Está assim. Mas tem pessoas que estão pagando o preço por você, está orando, está lutando e não desiste. E não desiste de você. Sabe por quê? Por causa daquela música. Deus te ama incondicionalmente. Nem é recíproco não, Deus nem cobra o seu amor por ele não. Ele simplesmente fala assim, eu te amo. Ah, você está pecando? Eu te amo. Ah, você está me enganando, fingindo que está me servindo? Eu continuo te amando. É assim que Deus faz. Ah, você está me traindo. Ah, a noiva minha está me traindo, está vivendo com outros por lá, está me prostituindo. Eu continuo te amando, minha esposa. É assim que Deus faz. Por quê? Porque Deus não consegue mudar a essência dele por nós. Ele continua sendo Deus. E a palavra de Deus fala que Deus é amor. Ele é o próprio amor. Não tem como, quando você falar em amor, não tem como você, vou dizer a palavra, até foge aqui, comparar. Quem ama como Deus? Seu filho te ama, sua mãe te ama, seu pai te ama, sua esposa te ama, seu marido te ama. Isso não é nada, você não sabe o que é amor não. Você não sabe o que é amor. O verdadeiro amor é Deus. Esse sim amor. Esse sim ama. Esse sim não olha a sua cor, não olha a sua raça. Esse sim não olha a sua situação financeira. Não. Ele simplesmente quer te amar. Eu te amo. Ele só fala assim, te amo. Eu te amo, eu te amo. Todo mundo, você falhou, você errou. Eu te amo assim mesmo. Todo mundo vai te acusar, vai te jogar pedra. Mas Deus não. Deus vai te continuar te amando. Amém? Glória a Deus. Jacó pensava que estava sozinho e que aquele lugar não tinha a bênção de Deus. Pensou que nunca mais voltaria ali, mas Deus prometeu dar aquela terra a ele, no versículo 15. E que sua família, que Jacó pensava que tinha acabado, seria abençoado pelo Senhor. Aquele lugar difícil foi onde Jacó mais foi abençoado. Irmãos, já parou para analisar que 80% de nós, vou falar 80%, 90% de nós só reconhecemos Jesus como Senhor em nossa vida nos momentos de luta e mais dificuldades em nossas vidas, quando nós não conseguimos mais resolver com nossa própria mão, com nosso próprio esforço. Aí nós falamos assim, agora sim, é contigo, Deus, eu entrego a minha corpo, minha alma para você. Eu entrego todo o meu ser para você. Aí Deus resolve mudar a vida da pessoa. Aí quando passam certos anos, a pessoa reclamando de Deus. Opa, o que é isso? Para. Não pode ser assim. Não adianta fugir de seus problemas. Se você fugir de uma pedra aqui, haverá outras pedras adiante. Aquela pedra que era um problema na vida de Jacó, virou um travesseiro
para ele descansar em Deus. Foi um sonho para ele ver Deus trabalhar em sua vida e também um altar de adoração ao Senhor. Lembre-se, quando encontrar uma pedra em seu caminho e não puder removê-la de tão grande que ela seja para você descansar em Deus, pode sonhar e adorar ao Senhor. Deus pode transformar seu sonho em realidade. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. O que você tem feito na sua vida? Você tem está cansado? Você tem ficado desistido, desanimado? Em Mateus 11:28, Jesus tem uma promessa para nós. Ele fala: vinde a mim todos que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Você tem a promessa, você tem a palavra, você tem o escape, o recurso, você tem um Deus, Criador do céu e da terra, a seu favor. Você tem os anjos do Senhor, você teve os profetas do Senhor que veio nessa terra e trouxe a palavra de Deus. Você viu os milagres que Jesus fez nessa terra, daqueles que necessitavam e precisavam. Todos nós conhecemos as histórias lindas, mas essas histórias, a maioria delas, são de pessoas que tiveram experiência com Deus, experiências próprias deles, e foi tão tremendo, que resolveram escrever na Bíblia para nós. Mas Deus, essa noite, Ele quer te perguntar para você: e a sua história? O que você tem para me contar o dia que eu encontrar com você? A palavra de Deus fala que chegará um momento que todos nós teremos de prestar conta daquilo que fazemos ou deixamos de fazer para Ele. De tudo que aconteceu na nossa vida, fala que vai passar como se fosse um telão aos nossos olhos, que nada ficará encoberto, toda mentira será revelada, todas as coisas que nós achávamos que estavam escondidas, os nossos pecados, as nossas decepções, os nossos enganos, às vezes que fomos pedra de tropeço na vida dos outros, e achávamos que estavam levando a melhor, usurpando a bênção dos outros, porque é isso que muitos de nós somos, usurpador de bênção dos outros. Acusamos Jacó de ter usurpado a bênção do seu irmão, de ter comprado a bênção do seu irmão. E quantos de nós não fazemos isso no nosso trabalho, com o nosso corpo? Nós usurpamos a vista do nosso irmão, nós usurpamos a bênção do nosso colega de trabalho, nós não somos honestos para receber uma nossa promoção, nós não merecemos, mas damos um jeitinho, puxamos o saco do chefe, mentimos, fofocamos, apontamos os dedos para os pecados dos outros, mas não temos coragem de levar a nossa mão para levantar aquela vida. O texto fala que Jacó levantou do seu sonho e continuou em busca dele. Deus hoje está dizendo para você: para de ser pedra de tropeço, para de ser pedra, transforme essa pedra em bênção e seja um adorador do Senhor. Deus está querendo a sua adoração, meu irmão. Não preocupe o que vão dizer de você. Como disse aquela música, pouco me importa o que falam de mim, eu quero é Deus. Queira Deus na sua vida, queira Deus na sua família. Sem Deus nada somos. Nós não conseguimos realizar nossos desejos, nossas vontades, se não for no Senhor. Para de lutar com a sua própria força. Você vai encontrar só dificuldade, só problema. Quanto tempo vocês vêm caminhando, dando errado? Por que não muda? Por que não muda? Deus está dizendo para você essa noite: pare, descanse,
sonhe, olha, coloca estratégia na sua vida, mas mude, arrependa, peça perdão a Deus. É tempo de fazer isso, é tempo de cura para esse ministério, é tempo de cura para o seu ministério. Nós somos pedras preciosas e Deus quer nos lapidar essa noite. Em nome de Jesus, creia nessa palavra essa noite. Ela pode mudar o seu viver, ela pode mudar a sua vida, ela pode te levar para o céu e te tirar da mão do diabo, que você está indo para o inferno na condição de vida que você está vivendo. Você não percebeu isso nessa noite? Você não percebeu isso no seu caminhar? O texto fala que Jacó só percebeu a presença de Deus depois de tudo acontecer na vida dele. Deus essa noite está querendo que você perceba que Ele está do seu lado, que Ele está juntinho de você, que Ele nunca te deixou sós, que Ele está querendo te abraçar essa noite, te fazer um cafuné e te chamar: meu filho, eu te amo, minha filha, eu te amo. Não desista, não abandone, não volte para o mundo sujo, para o pecado. Eu tenho o melhor para você essa noite. Eu tenho o céu para te dar. Eu sou o dono do ouro e da prata, que a riqueza eu tenho. Mas me adora, me ame. Eu quero o teu coração, eu quero o teu coração. Eu quero a tua vida, a tua alma. Eu quero todo o seu ser. Eu não quero amor pela metade, porque eu te amo por inteiro. Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu és um Deus cuidadoso, um Deus que faz tudo por nós. E muitas vezes não somos recíprocos, porque não sabemos amar. Então, Deus, eu te peço essa noite, dá-me um coração como o teu, para que eu possa amar como tu amas, que eu possa amar o meu irmão, mesmo que ele seja um pecador. Que muitas vezes nós queremos mudar a vida do irmão de imediato, mas quando o problema é nosso, nós queremos levar 20, 30 anos para mudar e não percebemos isso. Quantos de nós demoramos vida? Quantos de nós temos 20, 30 anos de evangelho e ainda não mudamos? Mas o irmão que entrou na igreja hoje, nós queremos que ele seja santo, que ele seja liberto, que ele seja curado de todos aqueles pecados dele. Não, irmão, cada um precisa do seu processo. Deus nos chama para amar, não amar o pecado, mas amar aqueles que estão vivendo uma vida errada, mas está buscando consertar. Então vamos amar como Deus amou, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, cada um de nós, em nome daquele que vive e reina a todo sempre. Vamos aplaudir o Senhor.